Vamos ficar de pé? Nossa leitura hoje, irmão, está baseada em 1 Samuel. É bom dar a escritura antes, mas hoje não foi possível. 1 Samuel, capítulo 15. Primeira Samuel, capítulo 15, só o verso 22. Primeira Samuel, capítulo 15, o verso 22. É bom os irmãos obreiros aí me ajudar sempre a pegar a escritura antes, tá? Facilita para a igreja. Todos encontraram? Vamos orar primeiro? Senhor nosso Deus, nós sabemos que cada manhã a misericórdia do Senhor se renova por nós. E esta é a causa de não sermos consumidos. Receba a nossa gratidão por estar na Tua presença nesta manhã. Eu me sinto tão bem aqui. É tão confortante a Sua presença através da igreja. Eu creio que só essa atmosfera traz cura divina, traz libertação, traz intercessão. A igreja reunida, ela intercede. Os fortes, eles lutam pelos fracos. Vós que sois fortes, suportai os fracos. Pai, que todos sejam ajudados nesta manhã. Nós oramos com o perdão dos nossos pecados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Que Deus acrescente as bênçãos na sua palavra, podeis assentar. Tudo que Deus deseja para nós, irmão, tudo é que nós obedecemos a sua palavra. Tudo que Ele deseja para nós. Eu quero ler com vocês, vamos abrir em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 32. Não, Romanos 5, 19. Não tem 32, irmãos, que isso? Romanos capítulo 5, verso 19. Vocês encontraram? Veja aqui, ó. Porque pela obediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Pela desobediência, né? De um só homem, muitos foram feitos pecadores. É a desobediência de Adão. Mas assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Essa é a obediência de Jesus, né? Amém? É Romanos 16. Vamos aí. Romanos 16, verso 19. Falando sobre obediência. É uma escola. Essas coisas deveriam ser gravadas, marcadas na Bíblia e depois lida, né? Quando a vossa obediência, ela é conhecida de todos. Ô irmão, cada cristão que vive pela palavra, que obedece, não tem como ele esconder. Ele é conhecido de todos. De longe a pessoa sabe, ele obedece a Deus. De longe. E é o que Deus quer. Vocês têm que saber que é uma igreja dentro da igreja.
Há uma roda girando dentro da roda. Deus está tratando com quem obedece. Quando a vossa obediência ela é conhecida de todos, com prazo me pôs em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Agora nós vamos, irmão, para Romanos. Não, nós estamos em Romanos, né? E tem um pouquinho de paciência comigo aí. Vamos para Atos capítulo 5. Olha um segredo muito grande aí, que é só mesmo para eleito. Atos capítulo 5, verso 32. Eu quero ler o verso 29 e o 32 de Atos capítulo 5. Não precisa ter pressa, né? E vamos aproveitar bem. Vocês encontraram? Amém. Olha o verso 29 aqui. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que os homens. E tem gente que se diz cristão, ele importa em obedecer à circunstância. Pedro está respondendo por nós. Porém, respondendo Pedro, os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que os homens. Agora o verso 32, olha o segredo aí que eu falo, sem medo de errar, que é só mesmo para os eleitos, para a noiva. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Só tem o Espírito Santo quem obedece a Deus em sua palavra. Vamos ler junto isso aí? 32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Estamos sendo ajudados? Agora, irmão, nós vamos para São Mateus 5. Hoje nós vamos ter bastante leitura, né? São Mateus, capítulo 5. Verso 32. Não, vamos começar, irmão, do verso 31. São Mateus, capítulo... É 6, irmão, não é 5 não, tá? São Mateus, capítulo 6, do verso 31. Ouça. Não andei, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Ele sabe ou não sabe? Podemos dizer amém para isso? Amém. Mas agora vem um segredo que eu volto a dizer, irmão, que é só mesmo para os eleitos. Olha o segredo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Irmão, essa é a obediência. Colocar Deus em primeiro lugar. Nem nosso sentimento. Irmão, nosso sentimento é um inimigo muito grande nosso. Você sabia que a dó é um sentimento mais traiçoeiro que tem? Então, você vê um quadro, você chora, mas não faz nada. Irmão, me deu uma dó. Chorei até, mas não fiz nada. É traiçoeiro. Buscai primeiro o reino de Deus. Eu estava esses dias conversando com o irmão.
profeta nos deu uma tabela. Primeiro, Deus. Segundo, quem lembra? Segundo, família. Nós estamos falando, irmão, vida cristã. Nós não estamos falando do mundo, não. A matéria não é para isso. Nós estamos falando para cristão, para eleito, para noiva, que vai no arrebatamento. Primeiro, Deus. Segundo, a sua família. Terceiro, você. Aí você tem que lembrar que a igreja é mista. Eu estou falando mundialmente, dentro dessa chamada igreja, noiva, vai sair uma noiva. E eu e você sabe, irmão, que quando nós desobedecemos a palavra, não tem sacrifício que supera, não. Diz agora, vou me sacrificar para superar. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. E quando eu, você, qualquer cristão, desobedece, o preço é alto. O profeta repartiu isso aqui com a gente. O tema é obediência, demonologia e estado religioso. Essa aqui, quem tem esse livro, né, da Voz de Deus. Nossa, vocês têm um pouquinho de paciência hoje, hein? É o parágrafo 5, irmão. O Brana passou essa experiência para nós aqui. Aconteceu em dezembro. Eu estava no cômodo certa manhã quando o anjo do Senhor entrou. E veja, quando eu estive lá, eu desobedeci a Deus. E peguei ameba. Qualquer um sabe o que é ameba. Um parasita que entra, quase mata a pessoa. Porque fiz uma coisa que Deus me disse para não fazer. Ai, irmão, e nenhum cristão é inocente. Ele sabe, essa mulher sabe, esse homem sabe, quando ele não obedece a palavra. Mas ele sabe também quando ele obedece a Deus, ela sabe. Ela não tem que dar satisfação, ela não tem que explicar nada, ela coloca Deus em primeiro lugar. Ela não tem que justificar nada, ela vive a palavra. Porque fiz isso, uma coisa que Deus diz para não fazer. Quantos já ouviram a história a respeito disso? Eu creio que algum de vocês aqui, estão aqui, já sabe. Sei que o pessoal dos arredores do tabernáculo já ouviu essa história do que aconteceu. Deus me diz para ir a um lugar, ficar longe daquele outro lugar, e para voltar para outro lugar. E eu deixei os pregadores me convencerem. Tem muito prejuízo, irmão, que é a mulher desordenada convencendo o homem a ser desordenado. Há muito prejuízo que é um homem desordenado convencendo a mulher a ser desordenada. Mas quando ela põe Deus em primeiro lugar, irmão, ela não troca isso. Veja, o Mombrano deixou os pregadores convencer ele. Agora, pregadores são ótimos, são meus irmãos, mas você obedeça o que Deus lhe dizer. Isso mesmo, está vendo? Você tem uma missão. E sabia que cada um aqui nesta manhã tem uma missão e tem um lugar, e ninguém pode tomar o seu lugar. Você está alegre por isso? Cada um tem um chamado, tem um lugar, ninguém toma o lugar do outro. E eu nunca vi eleito atrapalhar eleito. Se a pessoa está dizendo eu não congrego por causa da fulana, não congrego por causa do fulano, é porque está faltando obediência. Porque quando você obedece a Deus e coloca Deus em primeiro lugar, não tem nada que te atrapalha.
Estava ouvindo ontem, dá vontade de colocar aqui para a gente assistir junto, aquela pregação do pastor Edmar Siqueira, pregou no Encontro Nacional antes de partir, revelação. Ele está dizendo: irmãos, eu nasci em confusão, deu de pequeno na denominação, eu enrolado de trapo dentro da igreja e vendo pastor discutir. Eu nasci no meio de briga, de discussão, de escândalo, mas hoje eu estou aqui de pé e testificando, eu nunca vi escândalo, problema, atrapalhar um eleito que obedece a Deus. Aí o Mombrana conta para nós, uma vez Deus falou com um profeta, disse: ó, você vai a certo lugar, depois que terminar a sua missão, você volta por outro caminho, e assim por diante. E quando você estiver voltando, não come, não bebe, quando estiver lá. E não deixe nada te atrapalhar. E ele foi, cumpriu a missão. Quando ele ia voltando, um profeta verdadeiro, um outro profeta verdadeiro, encontrou com ele e disse: o Senhor se encontrou comigo, depois de encontrar contigo, e disse: passa pela minha casa. E o profeta deu ouvido ao que o outro disse, passou pela casa, sentou, comeu, folgou, e quando ele saiu dali, ele perdeu a sua vida, porque ele desobedeceu a Deus. Você já viu que certos prejuízos que nós temos é por causa de sentimento demais, querendo agradar um ao outro, explicar um para o outro. É hora de nós colocar Deus em primeiro lugar e deixar as demais coisas ser acrescentadas. Viver a sua vida cristã. Porque o que nós estamos tratando, irmão, é individual. Estamos falando de rápido, de saída. Mulher não vai atrapalhar marido, marido não vai atrapalhar mulher, fraqueza, erro, falha, não vai atrapalhar ninguém que vive a palavra como ela é. Irmão Brana diz: irmão, eu paguei caro demais, e quando eu estava quase morrendo dentro de um banheiro, porque eu fui alegrar os pastores, fazer o que eles queriam primeiro, o anjo entrou lá e olhou para mim e disse: espera aí, eu não falei para você tal lugar primeiro? Ele disse: é verdade, eu peço perdão, eu falhei. E Deus teve misericórdia dele e disse assim: tudo bem, você vai lá. E ele disse: bom, quando ele chegou lá, era uma região rica da África, e os que comandavam eram os poderosos. Sabe o que eles fizeram dentro do lugar que o Mombrana ia pregar? Separaram no meio, colocaram os ricos que tinham condição tudo na frente, e lá atrás fizeram um tampume e deixou o povo de cor, sem condição, lá atrás. Mombrana disse: quando eu subi lá, que eu vi aquilo, levei um impacto, mas Deus chegou até mim e disse: não, pode ficar tranquilo, está tudo sob controle. E ele me tomou, não tratou com nenhum que estava na frente, mas tratou com todos que estavam lá atrás. Foram curados, foram abençoados, foram libertados. Aleluia. Certos comportamentos, irmão, choca com a vida de pessoas que às vezes não têm esse entendimento. Mas como nós não ensinar o que é correto? É a mensagem de Cristo revelada em sua própria palavra. Veja o comportamento do Mombrana nessa situação. Recordo daquela vez que era um rapaz e eu fiquei muito doente. Eu saí do hospital. Quando eu saí do hospital, ainda jovem de tudo, devendo cerca de $2.000. E havia uma farmácia aqui do senhor, ele fala o nome do homem aqui, senhor Manson. Ele nem me conhecia, mas enquanto eu estava lá, ele me enviou remédios sem nem saber se eu tinha condição.
Pensa assim, esse homem vai ter um galardão muito grande, né? Ajudou um profeta, nem sabia. E eu estava devendo a cerca de 300 ou 400 dólares em remédio. Ele nem mesmo me conhecia, o homem. Eu cheguei até ele, eu não o conhecia. Ele simplesmente me enviava isso para lá, para cima, de qualquer maneira. Nunca recusou mandar. Eu fui até ele e disse: Senhor, eu te devo. Eu creio que era o senhor Manso ali na avenida Kurt Spring. E eu disse: olha, senhor, eu te devo. Eu permaneço terrivelmente fraco, mas estou tentando ir trabalhar. E agora, se eu não puder te pagar agora, irmãos, eu havia acabado de me tornar um cristão. E eu disse para ele: olha, a primeira coisa, senhor Manso, eu vou explicar para o senhor. A primeira coisa daqui para frente é o meu dever para com Deus. Eu devo a Ele os meus dízimos. Então eu quero explicar para o senhor que primeiro eu vou pagar para Ele os meus dízimos primeiro. E eu disse: então o meu dever seguinte é pagar as minhas dívidas. E ele disse: filho, se eu te respeitava muito mais agora, por ver você colocando Deus em primeiro lugar. Irmão, eu me lembro, meu pai estava doente, nós éramos 10 filhos. Se eu não puder te pagar mais do que 25 centavos da conta por dia, se eu não puder pagar mais do que 20 centavos, eu direi sobre isso. Mas eu vou te pagar tudo. Mas antes disso, sempre vou colocar Deus em primeiro lugar. Estamos sendo ajudados, irmãos? E muitas às vezes, irmão, eu vou dizer isso para vocês, não só aqui, mas na face da terra, chamado dentro da mensagem. Ele vive só do entendimento dele. Ele não está nem aí com o que o Mombrano ensinou, com o que a palavra fala. Ele vive do entendimento dele. Mas um eleito, filho de Abraão, um cristão, ele sempre vai colocar Deus em primeiro lugar. Estamos sendo ajudados? Eu me lembro, isso é um testemunho pessoal. Eu tinha recém saído do quartel quando eu tive a minha experiência com Deus. A mensagem chegou em casa, a gente era criança mesmo, programa de rádio. Mas cada um tem o seu chamado, e o meu foi depois que eu saí do quartel. Eu me lembro do saudoso pastor Alcinto, meu sogro, e era meu pastor. E engraçado, irmão, eu nunca trabalhei de funcionário com carteira registrada, eu nem sei o que é isso. Toda a vida foi autônomo, toda a vida. E eu mexia com oficina, ganhava minha porcentagem. E eu lembro dele sempre chegar em Bandeirante, ele ia na oficina, e eu chamei ele à parte e disse: pastor, agora eu sou um cristão, como é que é esse negócio de dízimo? Aí ele tinha um jeitinho bem peculiar dele, não chamava a gente de filho. Aí ele me explicou: filho, é assim, assim, assim. Eu falei: amém. Como eu era autônomo, então chegava o final do dia, eu tinha meu envelopinho, já tirava o que eu ganhei durante aquele dia, que eu era autônomo, e punha dentro do envelope. Dia que ele vinha dar a ceia, eu entregava o envelope, eu nem sabia o que tinha lá. E Deus tem me dado graça nisso até hoje. Porque tudo que entra aqui, irmão, tem que dizimar. Você já pensou um pastor que não é dizimista? E o resultado disso é as bênçãos que nós temos. Tem coisa, irmão, que você pensa assim: ah, mas eu tenho pedido oração, e eu tenho ido lá. Claro, cada caso é um caso. Eu lembro uma vez, tratando de um caso, uma preciosa pessoa. Ele veio ali: ah, pastor, é isso, e nada dá certo, nada dá certo. Eu falei: irmão, vamos ler isso aqui junto? Vamos ler isso aqui junto? Abra aí, irmãos, Malaquias capítulo 3, do verso 8.
até o verso 12, Malaquias 3. Eu chamei ele então, diz, vamos ler isso aqui junto, irmão, porque isso aqui é a palavra de Deus. Vocês encontraram? Olha o que está escrito, irmão. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoado, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Quando nós lemos isso aqui, irmão, o irmão envermelhou e falou, pastor, está certo. Deus me ajudou agora. Falei, amém. Engraçado, irmão, nunca mais congregou. Aí ele veio um dia explicar, eu falei, irmão, saber que você ia parar, eu já sabia. Só não sabia que ia demorar muito. Por causa do comportamento, atitude, você já vê logo, irmão. Vocês estão sendo ajudados? Certos comportamentos, certas atitudes, você sabe que vai entrar em choque, não vai prosseguir, não vai continuar. A pessoa não está interessada, não tem eleição, não tem uma revelação da alma, do que é a mensagem do dia, do que é a palavra de Deus. E nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas nós temos que entregar a palavra como ela é, porque o eleito vive de toda a palavra que procede da boca de Deus. Veja aqui, aí Deus continua, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. Que desafio, né? Ele desafia. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advém a maior abastança, e por causa de vós eu repreendei o devorador. Você quer dar glória a Deus por isso? Para que não vos consuma o fruto da terra, a vide no campo, vos não será estéril, diz o Senhor dos exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deliciosa, diz o Senhor dos exércitos, terra deleituosa. Então, irmão, como que você vai anular a palavra de Deus? Como que você vai anular? Aí você vê o segredo da sua vitória. Agora vem outra coisa que depende de mim para entrar nisso. Quero ensinar algo para vocês aqui através da mensagem. A mensagem é para nós. Umbanda diz no parágrafo 5, religião de Jezabel. Religião de Jezabel. Desejam viver simplesmente aquilo sobre o que vocês falam. Se vocês não viverem isto, vocês mesmos, como poderiam esperar que alguém mais vivesse isto? Vem, vocês. Assim vocês são epístolas escritas, lida de todos os homens. Então sejam sempre honestos, justos, verdadeiros, digam a verdade. Não importa o quão ruim fira alguma coisa, diga a verdade, de qualquer maneira. Pois vocês podem sempre dizê-la da mesma forma cada vez. E se vocês disserem uma mentira, você poderá ir a 1 milhão de milhas por aí, e ainda terá que voltar àquela mentira novamente. E você faz tão somente uma coisa horrível. Então apenas sejam honestos, e vocês podem sempre dizer aquilo da mesma forma, porque é a verdade. E o que eu tenho que entregar para vocês? É a mensagem como ela é a palavra como ela é, porque ela é verdade. Eu não tenho que colocar aqui, irmão, eu penso assim. Não, irmão, eu tenho que entregar, assim diz o Senhor. Agora vem aqui, duas coisas, irmão, que não se entrega dízimo.
religião de Jezabel, 57. Isto é, um cão é a coisa pior que Deus fala. Mesmo o dízimo deles não pode nem mesmo ser pago na casa de Deus. Eu estou ensinando vocês, irmão, porque nós não podemos ouvir de nós, cristãos, dizer assim, ó, eu vendi o cachorro. Ué, se você é um filho de Abraão, é um cristão, como é que você vendeu o cachorro? Então você não é dizimista? Porque todo filho de Abraão é dizimista. Todo cristão é dizimista. Então um cristão não existe isso, ó, vendi o cachorro. Vocês estão entendendo, irmãos? Então o Mombrana vem dizendo, não se entrega dízimo de cão. Veja, então é assustador nós conversarmos aqui, ou aí na porta, ou junto com irmãos, e dizer, irmão, vendi tudo meus cachorros. É assustador, pai, para aí, não tem revelação? Estamos sendo ajudados? É escola. Eu não posso dever nada para vocês. Mesmo os dízimos deles não pode nem mesmo ser pago na casa de Deus. É como uma prostituta. Dízimo de prostituta, a Bíblia diz, e ainda, aí está, elas praticarão controle de natalidade, pagarão $1.000 aproximadamente por um velho cãozinho, e conduzirão por aí, lhe darão amor de filho, e assim ela pode correr fora a noite toda, e praticará o controle de natalidade. O que estamos esperando se não causa agora, irmãos? Vocês podem nunca mais ouvir a minha voz novamente, mas eu quero que vocês recordem disso. Nós estamos no fim de tudo. Eu fico pensando assim, às vezes a gente vê rapazes, moças começando a trabalhar e tendo seus primeiros empregos, e com aquela maior alegria e prazer de entregar o seu dízimo. Isso é revelação. Primeiro emprego dele, já pega o papelzinho e entrega. Isso é revelação, irmão. Isso é uma alegria do pai, da mãe, da igreja. Vocês estão compreendendo? E aqui tem acontecido demais, não sei se vocês não ficam nem sabendo, há pessoas aqui, irmão, há famílias que nem congregam aqui, e manda irmãos entregar os dízimos aqui, vizinhos, famílias, pessoas, diz, olha, eu quero entregar lá, você entrega para mim lá? E aí está lá, o vizinho, fulano de tal, nem aqui congrega. Agora, ele vai ter a bênção dele, amém? Agora, quando se fala de noiva, de arrebatamento, aí, irmão, é diferente. Nós estamos falando de obediência. Vocês estão sendo ajudados? Porque a obediência, irmão, ela só vai encaixar assim, ó, para os eleitos, predestinados, antes da fundação do mundo. Isso não é que nós escolhemos, isso não é para quem quer, é para quem Deus escolheu. Sempre Deus teve os seus na face da terra. E nesses últimos dias, que a era está escura, a hora nós estamos vivendo um tempo de trevas. Vocês podem olhar o gráfico da última era lá, a era de Laodiceia, a luz é pouquinha. Mas essa pouquinha é a noiva, que vive a palavra como ela é. Mombrana diz assim, que aqueles que partirem em Cristo, eles podem olhar para peito da eternidade e ver nós aqui. E a minha esposa estava comentando, até perguntando, né? É um assunto nosso, familiar, mas ela dizendo assim, sobre aquilo que o Mombrana disse, como a irmã Janinha que partiu, ela vê nós. Eu disse, olha, o Mombrana deu uma pincelada, mas eu creio que ela não vê nós na condição humana. Mas é como você sair ali fora, numa noite escura, e ver as estrelas brilhando. Ela vê quem está brilhando aqui, não é a pessoa, o brilho que o cristão dá, que vive a palavra. Vocês estão entendendo?
E eles estão torcendo por aqueles que estão brilhando, porque a coisa está escura, a escuridão, trevas, a incredulidade dominou a terra, mas o eleito brilha por causa da palavra, ele obedece esse evangelho. E Jesus diz: eu sou a luz. É Cristo em nós, irmão, é a esperança da glória. Pela obediência de um, ele salvou os demais. Não tem um que mais obedeceu que não seja Jesus. Jesus obedeceu tanto, irmão. Você vê que aqueles homens faziam até armadilha para ele, né? Dizia: mestre, é lícito vocês pagar o imposto também? Irmão, não tem um povo mais correto, sincero do que o cristão. Aí Jesus chamou para ele e diz assim: me dá uma moeda dessa. Em outras palavras, o que está escrito nessa moeda? Em outras palavras, né? Ele diz César. Ele diz: então dá a César o que é de César. Não é correto? Não é bom ver uma pessoa sincera dar a César o que é de César? Mas Jesus não parou aí não, ele diz: agora dá a Deus o que é de Deus. Porque às vezes você é tão obediente a César, tudo certinho aqui na terra, irmão, não tem onde tocar em você, mas e com Deus? Isso aqui tudo vai passar, mas um dia você vai ter que encarar Deus. Por isso que é bom colocar Deus em primeiro lugar, porque você sabe quem te espera do outro lado. Já pensou, irmão, você tem que encarar a sua fita naquele dia, porque você não creu nem no sangue, você não creu nem na manifestação de Deus para esse dia, você tem que encarar você mesmo lá. Vale a pena crer nesse evangelho do jeito que ele é, amém? E obedecê-lo, porque é o segredo da obediência. Mensagem o sinal 114. A obediência completa de Deus lhe dará o direito ao sinal. Como que você vai ter sinal se você não obedece, irmão? Veja, não é obediência parcial, até onde a sua denominação lhe permite, mas obediência completa, obediência total à palavra, qual é Cristo, traz a gente para dentro de Cristo. Você está dentro de Cristo? Então é tão bom, irmão, você foi agraciado, agraciada, para viver o evangelho do jeito que ele é. Isso é graça. Enquanto o outro não. Mas você foi agraciado. Você gosta de viver o evangelho do jeito que ele é. Às vezes falha, erra, mas está ali: Senhor, me ajuda, me dê força. Não é uma pessoa teimosa, não é uma pessoa que vive murmurando, reclamando, maldizendo, vendo defeito, vendo falha. Não, você está sempre procurando ver Cristo, a palavra, olhando com um olhar de misericórdia, tendo piedade, tendo compaixão. Ah, mas o fulano não crê nisso, o fulano não crê naquilo. Irmão, seja agradecido por você crer, porque isso vem de Deus para você. Para ele não vem, mas vem para você. Você foi agraciado. Maria não foi agraciada? Salve, agraciado. Agora eu te pergunto, Maria só não teve dor, não teve um preço a pagar porque foi agraciada? Irmão, não tem um povo que paga um preço mais alto do que o eleito. Porque para obedecer Deus, colocar Deus em primeiro lugar, não é fácil não. Você tem que vencer incredulidade, vencer sentido, razões. E tem hora que Deus permite, irmão, problema sério, pegar eu e você para ver se nós colocamos ele em primeiro lugar. E você tem que vencer você mesmo, romper aquilo, e depois a sua alma dá glória a Deus. Diz: consegui, eu consegui, Deus me deu força. Aleluia. E o resultado vem. Olha, irmão, hoje eu vou encerrar 20 minutos antes. Vamos ficar de pé? Mas eu creio que eu fui curado nessa manhã. Senhor nosso Deus, mais uma vez te agradecemos. Dá-nos força para colocar o Senhor sempre em primeiro lugar.
Permita nós sairmos daqui melhor do que nós chegamos, mais submisso, mais entregue. Ensina-nos a orar mais, buscar mais da sua presença. Dá-nos estímulo para ler mais da tua mensagem, viver mais desta palavra como ela é. Pai, numa hora de tanto desastre, nos esconde, Senhor. Esconde-nos no esconderijo do Altíssimo, que é a tua palavra. Proteja nossas vidas, proteja os nossos lares. Livra-nos da maldição que reina sobre a terra. E guarde e nos prepara para a hora da sua aparição. E que a graça de nosso bom Deus continue em cada coração. Amém, Deus vivo. Amém. Abençoa um ao outro e vamos para os nossos lares abençoados.